Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje a gente vem trazer esse mimo para vocês, que é esse bolo cor de rosa, né, com cachepó branco. Gente, esse bolo tá simplesmente lindo, não é mesmo? Então vamos lá. Eu tenho aí um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 15 centímetros de altura. Gente, vocês perceberam aí, ó, que eu falei em outros vídeos. Quando eu não trabalho com a cake boards no mesmo diâmetro do bolo, no caso, para eu colocar, né, o meu bolo de 20 centímetros de diâmetro, eu coloco esse apoio na parte de baixo. Esse apoio é uma cake board de 15 centímetros de diâmetro, tá, gente? O cliente segurando com a palminha da mão na parte de baixo do bolo, ela dá mais apoio, né? Eu já expliquei bastante sobre o pratinho do seu bolo, sobre o jeitinho correto, né, de fazer o transporte do bolo, sobre o apoio, tá? E esse vídeo tá bastante legal, então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, onde eu falo bastante sobre o pratinho de bolo, sobre a resistência do pratinho, né? E sobre a importância, né? E o que ocorre para você que tá começando na confeitaria não desistir. E para você também que já trabalha com bolo já há bastante tempo e ainda usa aí esses pratinhos, tá? Eu falei bem explicadinho lá, que foi um dos erros que eu tive, gente, quando eu coloco esses pratinhos aí. Agora eu coloco esse sustentação na parte de baixo, porque por muitas das vezes eu quis desistir da confeitaria, eu não sabia por que eu queria desistir, por que me dava dor de cabeça, até eu entender que o erro era meu e era eu que entregava errado para o meu cliente, tá bom? Então no videozinho eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição, tá? No vídeo tá bem explicadinho tudo que ocorre quando você não coloca a sustentação no seu pratinho de bolo, quando ele não vai firme, tá bom? Então, gente, eu tenho aí um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 14 centímetros e meio de altura, 15 aproximadamente. O recheio, esse bolo é um bolo de massa branca manteigada de baunilha, desse jeito mesmo, tá, gente? Ela fica douradinha por fora e bem clarinha por dentro. A gente também já tem receitinha dessa massa aqui no canal. O recheio desse bolo foi de beijinho de coco. Então, eu comecei batendo meu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso, e comecei a fazer a pré-camada no meu bolo, tá? Gente, eu já expliquei bastante, né? Eu insisto aí em bater nessa mesma tecla de você tá fazendo a pré-camada no seu bolo, porque ela tem bastante benefício, tá? Também tem um videozinho aqui, gente, o canal tá bem legal, tá vendo? Eu também tenho vídeo aqui explicando sobre a pré-camada no bolo, por que ela é importante, quais as vantagens, né, que ela te traz aí no decorrer do dia a dia, né, você fazendo o bolo, você aí na sua confeitaria, tá? Fiz a pré-camada no meu bolo, para segurar todas as migalhinhas, tapar alguns buraquinhos, tirar aí, né, algumas imperfeições. Agora eu vou hidratar o meu chantilly. Gente, lembrando que o chantilly que eu tô trabalhando é o chantilly Amélia. Então, quando eu trabalho com o chantilly da marca Amélia, eu hidrato ele com leite condensado. Mas você pode estar utilizando o leite, a água também serve para hidratar. Eu nunca hidratei com água, tá, gente? Mas eu já ouvi pessoas que dizem que hidratando com água, né, água gelada também dá certo. Porém, gente, eu gosto de hidratar o meu chantilly com leite condensado e o leite condensado na temperatura ambiente. É claro que eu abro a minha caixinha de leite condensado e depois de aberta eu coloco na geladeira. Então, quando eu tenho que utilizar novamente no dia seguinte, né, ele acaba indo gelado. Eu hidrato o meu chantilly com leite condensado e o leite condensado tá gelado. Porém, gente, eu gosto de hidratar com leite condensado em temperatura ambiente. Quente não, gente, pelo amor de Deus. Em temperatura ambiente. Tanto leite condensado, se eu tiver que usar, quanto o leite, tá? Porque eu tenho uma outra marca de chantilly que eu uso, que é o Gran Finale, que eu não consegui hidratar ela bem direitinho com leite condensado. Então, eu percebi ali que eu hidratando com leite eu tinha um resultado melhor.
Vou explicar agora por que eu gosto de estar trabalhando com ele na temperatura ambiente. Gente, o chantilly ele já tá gelado, né? Então, ali vou falar sobre o leite condensado, tá? Então, o leite condensado já tá gelado. Quando ele vai pegando aí a temperatura ambiente, quando ele vai, né, adquirindo aí a temperatura ambiente, ele pode ser que amoleça, tá? Dependendo da quantidade de leite condensado que você colocar. Você tá colocando ali o chantilly, ele tá bem batido, ele tá bem firme, porém ele ainda tá gelado. Então, você agrega o leite condensado ainda gelado para o seu bolo, você tem que ir colocando aos poucos, tá? Porque depois que esse chantilly entrar em temperatura ambiente junto com o leite condensado, que você pode perceber que o leite condensado, quando ele tá gelado, ele fica mais grossinho, né? E quando ele tá em temperatura ambiente, ele fica mais molinho. Então, o que que acontece? Se você, sem querer, acabar colocando excesso de leite condensado no seu chantilly, é isso que vai acontecer. Ele pode estar derretendo no seu bolo, tá, gente? Então, é importante você prestar bastante atenção aí com a quantidade de leite condensado que você coloca para hidratar o seu chantilly. E ele estando, né, na temperatura ambiente, você abriu ali a caixinha, sem ela estar gelada, então o seu chantilly ele acaba ficando, né, numa temperatura ambiente um pouco mais rápido e você consegue ali acertar o ponto dele bem certinho para ele não vir, né, a derreter, porque quando você coloca o leite condensado na temperatura ambiente, o gelado do chantilly ele cessa, né? Então, aí você não corre o risco do seu chantilly derreter, tá bom, gente? Eu espero que eu tenha explicado aí um pouquinho sobre a temperatura do chantilly nesse vídeo, tá, gente? Se eu não expliquei, por favor, vocês deixam aqui nos comentários que depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor, tá? Então, fiz isso, gente. Hidratei o meu chantilly com leite condensado. O chantilly que eu tô utilizando é o Amélia. Coloquei ali umas gotinhas de corante. O corante que eu uso, gente, é o corante da Fab e o corante da Mago. Gente, são duas marcas que eu aprendi a trabalhar, que eu sei que não amarga, tá? Que eu tenho todo, como que se diz? Tenho total confiança que qualquer cor, gente, que eu for colocar no meu chantilly, né? Eu sei que ele não vai amargar, independente se eu colocar preto, aquele verde bem forte, o vermelho, gente, que são cores bastante intensas, e dependendo da quantidade de corante que você agrega no seu chantilly, acaba amargando. Então, eu bato na tecla, gente, essas duas marcas. Por quê? Porque antes, quando eu não sabia, eu pegava, claro, né, pra gente economizar um pouquinho mais, eu acabava pegando umas marcas mais inferiores, né, até por conta de preço, né? Porque cada centavinho também que a gente ganha na confeitaria, gente, na nossa cozinha aí, no nosso trabalho de bolo, conta muito, conta bastante. Então, eu trabalhava com esses corantes que eram mais em conta. E assim, eu tinha bastante prejuízo, porque ele amargava bastante. Eu colocava, assim, 2 potinhos, gente, de verdade. Sei, acho que se aconteceu isso com alguém, pode deixar aqui nos comentários. Eu comprava 2 potinhos de corante para deixar o meu chantilly vermelho e ainda assim não ficava. Então, o que acontecia? Eu agregava bastante corante naquele chantilly e amargava demais, gente, demais. Eu perdia bastante cliente com isso. Conforme o passar do tempo, eu já de tanto choro, gente, eu já não aguentava mais. Eu falava, eu não vou conseguir deixar vermelho, eu não vou conseguir deixar preto, né? Já falando para os meus clientes que eu não ia conseguir. Foi então que eu fui na casa de festa, né, que vende artigos para festa. Eu falei assim, moça, pelo amor de Deus, me socorre, porque os meus bolos estão amargando demais. Eu tô usando bastante quantidade de corante e eu não tô conseguindo deixar o meu chantilly nem preto nem vermelho. Isso, gente, há mais ou menos uns 3 anos atrás, tá? Uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos. Ela falou assim, ó, o que todo mundo tá usando é esse daqui. Que eu me lembro como se fosse hoje. Eu nem me lembro o nome dela, gente. Ela trabalhava na casa de artigos de festa, aqui perto de casa mesmo, no bairro vizinho. E ela mostrou o corante da Mago pra mim. Quando eu olhei o preço, gente, eu me assustei, porque era um pouquinho caro. Mas eu falei assim, gente,
O caro, se ficar bom, né, pra mim vai ser a melhor coisa da vida. Eu pago, né, mas eu não tenho essa dor de cabeça do cliente estar reclamando que o bolo tá amargo. Ou eu mesmo, gente, faço ainda, né, bastante bolo pra casa. Aqui o quintal é bastante cheio, tem bastante gente. Eu também comia. Eu lembro que eu fiz um bolo pro meu filho que ficou preto e que ninguém quis comer direito. Até porque o chantilly, o amargo, ele entrou assim pra dentro do bolo, gente. O pessoal nem conseguiu comer o bolo, porque até o bolo tinha ficado amargo. Agora você vê. Então, assim, uma qualidade de corante boa, gente, não vai amargar o seu chantilly, tá? E as cores que eu indico, gente, sem receber nada, tá? Meu canal é novinho, eu não tenho patrocínio, não tenho nada. Eu só tô querendo que vocês não passem o que eu já passei. E se vocês passam também, por isso que eu já passei, né? Essa dica é muito boa. Que são essas duas marcas que eu utilizo, que eu comecei com a da Mago e depois eu conheci a marca da Fab, que eu gostei muito também, né? Então, eu sempre indico aqui essas duas marcas de corante. Corante da Mago e corante da Fab, sem erro. Se você vai usar ali um outro tom que seja fraquinho, que seja levinho, aí sim, gente, eu uso uma outra marca. Por exemplo, quando eu tenho que fazer um verde bem clarinho, né? E aqui perto da minha casa, no meu bairro, não tem essas duas marcas. Aí eu compro outra marca porque eu sei que eu vou botar pouca quantidade naquele chantilly ali. E aquele chantilly ali eu sei que não vai amargar, tá? Agora, quando são cores muito fortes, procura aí colocar um corante, né, um pouquinho mais de qualidade, para não te trazer nem prejuízo, nem dor de cabeça, né? Porque acaba ficando feio, acaba tirando o gosto. Eu lembro que no aniversário do meu filho, gente, eu fiz um bolão tão lindo. Se eu não me engano, foi um bolo até preto, que foi de neon, gente. Foi com roseta neon. Gente, ninguém comeu, assim, o corante, o chantilly, o corante absorveu bastante para dentro do bolo. Ficou bastante amargo. Foi um bolo de 2 andares. Eu fui tirando o chantilly, né, cortando o bolo, tirando o chantilly, para dar para os convidados, mas mesmo assim não deu muito certo, não. Então, gente, voltando ali pro bolo, né? Então, apliquei o meu chantilly no bolo. O rosa que eu tô usando é o corante rosa da Fab. Coloquei alisei, né? Coloquei aí fiz a espátula de textura, fiz esse cachepô aí na parte de baixo do bolo. Gente, eu falei bastante, mas porque esse bolo tá bem tranquilinho, tá? E agora eu começo a colocar aí o topo de bolo. Lembrando, gente, que eu já tenho um vídeo aqui no canal. Essas flores eu faço em casa mesmo, tá? Essas flores eu gasto menos de 15 centavos, gente, pra poder fazer essas florzinhas aí, tá? E eu já tenho um videozinho aqui também. O videozinho tá bastante legal, tá ensinando, assim, tá bem jeitosinho, assim, bem tranquilo de fazer, tá? Assim, tudo precisa de prática, né? Mas a primeira vai ficar mais ou menos, a segunda já vai ficar melhorzinha, a terceira vai ficar supimpa, tá, gente? E acabei esquecendo também, né? Pra você que ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, assinar aí o sininho de notificação para ajudar a gente aí nessa jornada, né? E incentivar também a gente tá trazendo mais e mais vídeos com bastante dica legal. Tá bom, gente? O canal tá bem legal. Tem bastante, todos os meus vídeos, gente, tem bastante dica legal aí que você pode estar pegando, tá? E também não deixa de assistir os outros vídeos não, porque tá bastante legal. Gente, então, comecei a colocar o cenário do meu bolo, peguei ali, ó, minhas borboletinhas, né? Comecei a colocar bem devagarzinho, assim, com bastante harmonia. E insisto, gente, sim, em bater nessa tecla do topo de bolo. Ele precisa ter harmonia, ele precisa estar centralizado, tá? Para não ficar um topo aqui e outro lá. Então, você vai olhando, vira o bolo. Vocês perceberam aí que eu virei o bolo várias vezes, né? Vi ali onde que tava faltando, para também não ficar uma juntinha da outra, uma lá em cima, outra lá embaixo. Então, assim, tudo precisa de uma harmonia, tá? Então, falando de harmonia, foi o que aconteceu aí. Eu percebi que a florzinha de cima ficou muito deitada. Viram aí? Aí eu fui ali, ó, peguei um pouquinho de chantilly, tá vendo? Só pra deixar ela um pouquinho mais em pé. Coloquei na parte de trás, né, como a florzinha do topo de bolo. Coloquei ali na parte de trás, só pra deixar a florzinha um pouquinho em pé.
E esse, gente, foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E um beijo, gente. Até o próximo vídeo. E fica aí, ó, com a lindeza desse bolo. Se vocês também gostaram, deixa aqui nos comentários. E eu vou deixar essa foto, gente, lá no app Vizinho, tá? Lá no Instagram. Se alguém quiser usar como foto inspiração, para fazer o bolinho de vocês, todas as nossas fotos a gente está colocando lá no app Vizinho, que é @claudinhafestas com 2S. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.